Queria que você pegasse sua Bíblia então, por favor, e abrisse comigo no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3. Dou graças a Deus, a quem eu sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você dia e noite em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muitíssimo vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Amém? Até aí. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco através dela, que o Senhor ministre o nosso coração e que a glória do Senhor seja manifesta em nós, que nós possamos sair daqui, Senhor, com a nossa consciência e o nosso coração ardendo para te servir melhor, para te honrar, para te adorar como nós devemos fazê-lo, Senhor. Te louvamos por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém? Se você está anotando, você pode escrever o seguinte: Ensinamentos de uma Mãe. Tá? Esse é o título da nossa mensagem, Ensinamentos de uma Mãe. Existem muitas coisas que as mães nos ensinam. Por exemplo, a minha mãe me ensinou sobre previsão. Tenha certeza que sua cueca esteja limpa caso você se envolva no acidente. A minha mãe, por exemplo, me ensinou sobre a lógica. Se você cair dessa árvore e quebrar seu pescoço, depois não venha chorar para mim. Minha mãe me ensinou também sobre maturidade. Come essa salada ou você nunca vai crescer. Minha mãe me ensinou sobre religião. É melhor você rezar para essa mancha sair do tapete. Minha mãe me ensinou sobre viagem do tempo. Se você não arrumar isso, eu vou te bater até semana que vem. Minha mãe me ensinou sobre contradições. Cala a boca e come. Ou fecha a boca e come, né? Minha mãe me ensinou sobre contorcionismo. Olha essa orelha, que nojo. É difícil olhar a orelha, né? A minha mãe me ensinou sobre perseverança. Você vai ficar aqui até comer o último pedaço desse brócolis. Minha mãe me ensinou sobre genética. Você é igualzinho ao seu pai. Minha mãe me ensinou sobre o tempo. Parece que um furacão passou nesse quarto. Minha mãe me ensinou sobre motivação. Continua chorando que eu vou te dar um bom motivo para chorar. Minha mãe me ensinou sobre hierarquia. Porque eu estou dizendo é assim, ponto final. Minha mãe me ensinou sobre retidão. Te endireito nem que for no tapa. Minha mãe me ensinou sobre expectativa. Quando seu pai chegar, você vai ver só. E entre muitas outras coisas que minha mãe me ensinou, e eu tenho certeza que a sua te ensinou também. Uma das maiores tarefas das mães é o ensino. Ninguém tem maior influência sobre a vida dos filhos do que a mãe. E nesse dia especial nós queremos nos lembrar dessa mãe chamada Eunice, que através da sua mãe também, Lloyd, elas receberam uma carga especial. E isso foi transmitido, que chegou até a esse jovem chamado Timóteo. Era uma fé contagiante, era um testemunho exemplar. Essa mulher era uma judia crente, que tinha um esposo grego que não era convertido, está lá em Atos capítulo 16, versículo 1. O homem não era convertido, mas ela era crente. E Eunice se converteu durante a primeira visita de Paulo à cidade de Listra. E mais tarde, o apóstolo Paulo ele vai elogiar o tipo de ensinamento que
que ela deu ao seu filho. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Desde a infância, Timóteo havia sido ensinado na palavra do Senhor. É certo que foi a formação anterior de Timóteo, dada por sua mãe, que o preparou tão bem para o ministério de evangelista, para o qual Deus o chamou através da vida de Paulo. A mãe dele formou o caráter dele, através da palavra. E por isso que ele foi tão usado pelo Senhor na igreja onde ele estava ministrando. Interessante a vida dessa mulher. Então eu quero observar com você alguns traços na vida dessa mulher, que servem de inspiração para nós, não só para as mães, mas para todos nós. O primeiro traço é o testemunho de uma vida cristã. Olha só o que diz o texto no versículo 5. Recordo-me da tua fé não fingida. Não fingida. Testemunho de uma vida cristã abundante, se estabelece na família, influencia os seus membros, se alastra de forma incontida e manifesta um tipo de fé contagiante e sem fingimento. Interessante que a fé ela não é restrita somente à pessoa, mas ela toca a família. Se você observar nos textos bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse, Deus é um Deus que trabalha no coletivo, Ele sempre faz pelo seu povo. Sempre que acontece o pecado de um, todo o povo é atingido. Deus ele sempre trabalha no coletivo. Se você observar o Novo Testamento, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz ao carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, o coletivo. Porque a fé, ela não é para uma pessoa individualmente, mas ela contagia quem está perto. Ela toca quem está perto. Ela vai além das paredes do nosso coração e invade o coração daqueles que estão perto de nós. É uma fé não fingida. E isso é interessante porque hoje nós vivemos nos dias de fingimento. As pessoas fingem estar alegres, as pessoas fingem gostar de alguma coisa. Para não desagradar alguém, as pessoas acabam fingindo até gostar de alguma coisa. Interessante que às vezes você não gosta de algo e você acaba dizendo que gosta para não desagradar a pessoa. A fé é interessante porque a fé ela vai ao contrário disso. A fé nos faz viver pela verdade. O santo contágio se espalhou no seio da família, alcançando o coração da avó Lloyd, a avó de Timóteo, o de Eunice, e atinge por tabela a terceira geração, que é Timóteo. É verdade que o filho de Eunice ele foi levado a conhecer Jesus através de uma pregação de Paulo, tornando seu amado filho na fé, mas o terreno já havia sido preparado. O coração dele já havia sido como uma terra, estava preparada para receber a semente. Paulo somente regou, naquele momento, uma semente que já estava germinada no coração dele, que tinha sido adubada no ambiente da família, sob orientação das Sagradas Escrituras. Então é interessante isso, porque às vezes o seu filho não nasceu de novo ainda, mas você como mãe, como pai, você como alguém da sua família, você tem que continuar regando com a fé, porque no devido momento, uma pregação, uma palavra, um texto bíblico pode fazer com que aquela semente da salvação germine no coração da pessoa. Paulo depois ele visa a incentivar a perpetuação dessa cadeia da fé, encarregando Timóteo de transmitir essa fé contagiante. Lá em 2 Timóteo capítulo 2:2 ele diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. É um discipulado contagiante. É um discipulado contagiante, um discipulado consistente. Por meio de uma sucessão ininterrupta, o reino de Deus se expande na sociedade e no mundo. A nossa vida é assim. Você recebeu a palavra do Senhor no seu coração. E você é obrigado agora a transmitir essa palavra. Maria Amara é uma senhora piedosa e sábia, membro da Igreja Batista do Barão do Taquara. E um dia ela ouviu um testemunho da irmã Josefa Pereira.
E a dona Mara se expressou assim num culto de oração. Olha o que ela disse. Eu não quero mais ouvir as irmãs que têm filhos afastados da igreja dizerem: criei meus filhos na igreja e agora eles estão no mundo. Igreja não é lugar para criar filhos. Filhos a gente cria em casa. Eu não sei se você já viu uma charge no Facebook, um desenho. Por vezes eu li aquele desenho, aquela foto e eu fico pensando, puxa vida, será que é verdade isso? Está escrito assim: pais que levam seus filhos à igreja não buscam na cadeia. E eu fiquei pensando, peraí. Por trás dessa frase, sabe o que está? Jogar a responsabilidade do ensino cristão na costa da igreja. Por que nós temos tantos desviados hoje? Aonde cresce a fé evangélica, os desviados crescem no mesmo nível. Os que estão longe da igreja, que não querem saber de Deus, crescem no mesmo nível. Sabe por quê? Porque as pessoas estão tentando encarregar a educação cristã nas costas da igreja, quando a educação cristã é função do pai e da mãe, não é da igreja. O que nós estamos fazendo é dando as ferramentas para que você crie seus filhos no caminho do Senhor. O que nós estamos fazendo é dando a palavra e te ensinando a palavra para você ensinar os teus filhos no caminho do Senhor. Você acha que 1 hora, 2 horas por semana aqui num culto vai fazer diferença na vida do seu filho? Se você não ensinar dia a dia ele na sua casa? Você acha que vai fazer diferença ele ir numa célula durante a semana e simplesmente você esquecer de Deus o restante dela? A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 6, que nós deveríamos ensinar os nossos filhos ao levantar durante o dia e ao deitar. Deveríamos escrever essas palavras nos umbrais das portas. Deveríamos escrever na testa. Para quê? Para que quando as crianças olhassem para nós, elas viam estampadas em nós a palavra de Deus. Quando elas entrassem em casa, elas viam que ali estava a palavra do Senhor. É assim que deve ser o cuidado. Você tem que ensinar o seu filho, não transferir para a igreja. Muitos crentes acham que levar o seu filho à igreja é suficiente para que eles se tornem bons crentes. Terceirizam a educação cristã das crianças, entregando a responsabilidade à igreja. Não ensina a Bíblia em casa, não inicia na fé cristã pelo exemplo e pela oração, antes vive em casa de modo oposto do que é ensinado da igreja, não demonstra fidelidade e mordomia, não tem prioridade no reino de Deus em suas vidas. E os filhos se afastam. E eles acabam também se afastando. Ai, meu filho não vai mais à igreja. Sabe por quê? Porque não conheceram pessoalmente, em casa, o Senhor da igreja. É impressionante, irmãos, o número de filhos de crentes, inclusive de líderes, diáconos, pastores, presbíteros, que não estão apenas fora da igreja, mas são até hostis à igreja e até ao próprio Cristo. E as causas são sempre as mesmas. Eu não sei se você ficou sabendo, mas semana passada, um dos filhos do Edir Macedo, do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, ele assumiu lá nos Estados Unidos que é homossexual. Onde é que a gente ensina a Bíblia? Em casa. Os crentes que procuram dar bom testemunho dentro do lar, que resistiram às tentações da maledicência, da murmuração, que foram fiéis, leais às leis da mordomia, que oraram, estudaram a Bíblia com os seus pequeninos, que confiaram na graça de Jesus, hoje têm a alegria de ver os seus filhos não apenas salvos, mas integrados na vida da cristã e na igreja. Isso não garante que o filho vai ser crente no futuro, mas potencializa muito as suas chances, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velha, não se desviará dele. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Sabe o que a Bíblia compara os nossos filhos? Como flechas. Ou seja, onde eu direciono, aponto, ele vai. Nossos filhos. Segundo lugar, a fé contagiante. Primeiro, eu disse que era o testemunho de uma vida cristã.
Em segundo lugar, a fé contagiante. A fé contagiante de Eunice, como está no versículo de número 6 aqui. Por essa razão, torno a lembrar-me que lhe mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. A influência poderosa da palavra de Deus não pode sofrer nenhum agravo no processo de continuidade. Por isso é necessária uma fé contagiante. O ardoso trabalho de ensinar a palavra, de gastar tempo contando histórias bíblicas, de incutir os preceitos da palavra de Deus, dar testemunho no dia a dia, gerar momentos de oração em família, são observâncias que devemos continuar, nem que tenhamos que fazer das tripas coração para que isso aconteça. Os nossos filhos são o maior investimento que a gente pode fazer. Então a nossa fé tem que ser contagiante para eles. Nossa fé não é uma fé de púlpito, de cima da igreja. A nossa fé tem que ser uma fé do lar. Aquela fé que os nossos filhos veem. A fé que os nossos filhos experimentam dentro da casa. Por isso que Paulo argumenta aqui, por essa razão, te admoesto que reavives, que queimes o dom de Deus que está em ti. Alguém que recebeu tais ensinamentos jamais poderá ser um cristão acomodado. Antes, essa educação deve gerar um filho cheio de ardor pela obra do Senhor, um crente cujo coração é atiçado pelo fogo do Espírito Santo. Uma fé contagiante tem esse poder de tocar as pessoas que estão em volta. Se você não for contagiante na sua fé, não espere que seu filho seja um crente. Você precisa contagiá-lo com a sua fé. Você precisa ter experiências para contar para o seu filho sobre a fé. Você precisa ter experiências reais com Deus. E como é que a gente aprende a ter experiências reais com Deus? Como é que a gente faz isso? Né? Como diz, eu ouvi essa semana, como é que a gente aprende a orar? Sabe como é que nós aprendemos a orar? Orando. Como é que a gente vai ter experiências com Deus? Buscando. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. Você não pode fazer como um certo pregador, há uns tempos atrás aí, ele emprestava testemunho dos outros, sabe? E dizia como se fosse dele. Então ele ouviu alguém dizer do testemunho que teve uma experiência, uma pessoa que teve uma experiência da visão de um anjo, ele pegou aquela experiência como se fosse dele. As experiências dos outros faz a gente crescer sim, mas até determinado momento. Porque depois disso, você vai ter que ter suas experiências. Você vai ter que ter suas experiências com Deus para mostrar para os seus filhos. Filhos, olha, nós oramos, Deus respondeu. Olha como Deus é fiel. Olha como o Papai do Céu respondeu para a gente. Olha o que Deus fez. Participá-los da oração no lar. Terceiro e último lugar. Essa fé contagiante deve estar sempre gerado no coração dos pais e com certeza gerou um enorme senso de gratidão. Um enorme senso de gratidão. Primeiro traço do ensino, testemunho de uma vida cristã. O segundo traço do ensino, a fé contagiante. E o terceiro traço do ensino de Eunice, um enorme senso de gratidão. A Bíblia não fala, não é específica nisso, mas eu tenho certeza que essa mulher era extremamente grata quando ela viu o filho assumindo a posição que lhe fora confiada pelo apóstolo Paulo. Eunice assumiu o desafio de treinar Timóteo nas Escrituras, mesmo sem o apoio do marido. Tal fidelidade a Deus deve ser um grande incentivo à fé para muitos pais que se encontram numa situação semelhante, ao criar os filhos sozinhos, sem o cônjuge, ou na companhia de alguém que não compartilha o compromisso de Cristo e da sua palavra. Mesmo que seu esposo ou sua esposa não compartilhe da mesma fé, continua ensinando a palavra do Senhor para os seus filhos. Continua. Porque os frutos serão doces. Depois que Timóteo se tornou um pastor cheio de Deus, Eunice deve ter tido uma enorme gratidão contida
no seu coração por ver seu filho cumprindo os ensinamentos que ela havia ensinado. Essa alegria incontida foi experimentada pelo apóstolo João ao ver os seus filhos andando na fé, andando na verdade. 3 João, versículo 4. E essa deve ser a nossa reação, sendo pais carnais ou espirituais, ao vermos os nossos filhos bem direcionados a cumprirem todo o propósito de Deus para as suas vidas. Agora eu quero me dirigir a filhos ingratos e desobedientes, que diferentemente de Timóteo, são desobedientes aos pais e desatentos à necessidade da sua família. Jesus já falava sobre alguns jovens no seu tempo que estavam espiritualizando suas ações perversas, se desculpavam por não darem o devido apoio financeiro e amoroso aos seus pais. Diziam eles que por suas finanças estarem comprometidos com o Corbã, em Marcos capítulo 7, versículo 11, pronunciando essa palavra, a oferta era santificada. Os filhos, assim, eles escapavam à responsabilidade moral de auxiliar os pais, se dedicando sob juramento ao sustento devido aos seus progenitores no templo. Então, Jesus concluiu que aqueles que assim agem, jamais honram seus pais e suas mães, antes invalidam a palavra de Deus em suas vidas. Mateus capítulo 15, versículo 6. Presta atenção. Filhos que só vivem na igreja, que possuem cargos, ministérios e dons, mas negligenciam o seu compromisso com os pais, não dando tempo para eles, não cultivando a amizade, não dizendo o quanto são amados, têm as promessas e as bênçãos de Deus invalidadas e canceladas em suas vidas. Então não adianta servir a Deus na igreja se você não dá testemunho para os seus pais. Você pode ser o melhor cantor, o melhor tocador, o melhor orador, você pode ser o melhor dirigente de célula, mas se você não honrar os seus pais e sua mãe, os seus pais, você invalida a palavra de Deus na sua vida. Então, filho, honre hoje e sempre seu pai e sua mãe. Diga o quanto eles são importantes para você. Diga o quanto eles são amados por você. Valorize a sua família. Receba prosperidade e vida longa, como diz Efésios capítulo 6, versículo 2, versículo 3. Do contrário, as bênçãos da palavra de Deus vão ser interrompidas. E não adianta declarar, bater no pé, que é filho do rei, porque você não dá testemunho a respeito disso dentro da sua casa. Então, a palavra de exortação não é só para as mães, para os pais, mas é para os filhos também. Nós temos que honrar os nossos pais. Eu aprendi a honrar meu pai quando eu saí de casa e tive que lavar minha própria cueca. Aí eu comecei a dar valor para as coisas que eu tinha dentro de casa. Quando eu tinha que fazer minha própria comida. Quando eu não tinha minha mãe para chorar nos ombros dela. Quando eu tive que dar conta das minhas pendências financeiras. Aí sim, eu vi, como diz aí, por fora a viola em caco. Eu tive que aprender as duras penas a honrar os pais e minha mãe. Hoje, antes de fazer qualquer coisa, eu vou e pergunto para o meu pai, o que você acha? Qual é o teu pensamento em relação a isso? Mesmo que a palavra dele seja contrária à minha, eu ainda prefiro tentar convencê-lo, ou então orar para que Deus mude o coração dele. Ou para mudar o meu coração. Deus pode mudar o meu coração também. Mas eu não faço mais coisas em desacordo com o meu pai. Porque se eu quiser receber bênçãos na minha vida, eu tenho que estar debaixo da bênção dele. E olha que eu já tenho 39 anos, sou casado, pai de 2 filhos. Ainda assim eu ouço meu pai e minha mãe. Honre seu pai e sua mãe. Filhos, honrem seus pais. Pais, ensinem seus filhos no caminho do Senhor. Porque quando eles forem velhos, eles não se desviarão dele. Amém? Vamos orar? Senhor, essa mulher é um exemplo de vida para a gente. Mesmo diante da dificuldade de não ter o seu esposo nos caminhos do Senhor, ela persistiu em ensinar Timóteo nas Sagradas Escrituras e ela foi vencedora. Ela saiu vencedora.
Senhor, como é lindo ver isso, como é maravilhoso ver isso na Tua palavra. Como é tremendo, Senhor, a gente entender isso. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, aqueles que já são pais, a ensinarem os seus filhos no Teu caminho, a não desistirem, a persistirem, Senhor, no ensino da palavra, na meditação, na leitura bíblica, a estarem junto com os filhos. Senhor, às vezes é tão difícil a gente separar um tempo para isso, mas nos dá esse costume bom de estarmos ensinando, de estar separando tempo para a leitura bíblica e a palavra do Senhor no nosso lar. Também, Senhor, nós pedimos, Deus, que o Senhor abençoe os filhos. Todos nós que somos filhos que estamos aqui, que ainda temos os pais vivos, nos ajude, Senhor, a honrarmos os nossos pais. Nos ajude, Senhor, a valorizarmos os nossos pais enquanto ainda os temos, Senhor. Nos dá essa bênção, nos dá essa graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.